Fala, minha gente, sejam muito bem-vindos ao Projeto EBD. Finalmente estamos de volta aqui, né? Essa então é a lição número 2, né? Eu tô gravando na sexta-feira, antes do domingo aqui. Eu não consegui me organizar, peço desculpas, não gravei a lição número 1, né? Mas a partir de agora eu vou gravar todas as lições, tá? Essa semana eu tô gravando aqui a lição 3, a lição 2 e 3, né? A lição 3 eu vou postar na segunda-feira, às 10 horas da manhã, estará disponível, tá? Então, a partir de agora, pode acompanhar todas as lições aí, segunda-feira, às 10 horas da manhã, estará postado aqui no canal, né? Você que gosta do nosso trabalho, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar nossos vídeos, porque isso ajuda demais, tá bom? Então é isso, né? Eu não consegui gravar antes, eu não consegui voltar no primeiro trimestre, tô voltando só agora, segundo trimestre, né? Betel, revista Gênesis, um assunto que eu achei interessantíssimo. E a lição de número 2, a criação revelando a glória do Criador. Eu achei essa lição muito boa, tá? Inclusive, só vou ministrar ela domingo, no lugar de um outro professor, que não vai poder estar presente, né? E olha só, o texto áureo está em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Verdade aplicada: o ser humano, por ser a coroa da criação de Deus, deve glorificá-lo em todas as áreas da vida. E aí, como já sabemos, você que chegou agora e não sabe, né? A revista Betel ela divide em 3 tópicos, e cada tópico dividido em 3 subtópicos. Os 3 tópicos aqui é origem e propósito, ou seja, qual a origem da criação e o seu propósito, por que Deus criou, as amostras da glória de Deus no homem e a restituição do propósito original. Tá bom? Então esses são os temas centrais, os 3 eixos, né, que o comentarista vai trabalhar aqui nessa lição. Beleza? E na introdução ele já diz assim, olha, a queda colocou a humanidade em oposição a Deus e sujeita ao seu justo juízo. Né? Ou seja, quando o homem ele rejeita a Deus lá no Éden, ele passa a ser alvo, né, do justo juízo, tá, de Deus. É importante entender esse conceito de queda, tá, gente? Muita gente acha que a queda é um mero tropeço, é um pecado. Não, não é isso. A queda no Éden, eu já falei isso em outras oportunidades, se não me engano, eu já falei isso aqui no YouTube. A queda, ela é algo que coloca o homem totalmente afastado do Criador. Gera uma ruptura plena, completa entre Deus e o homem, tá? Sendo que essa ruptura só vai ser, digamos, minimamente reparada, não plenamente, com a morte de Cristo na cruz. Por quê? Você vai lá em Romanos capítulo 5, né? Nós passamos a ser inimigos de Deus, né? E só em Cristo nós podemos ser reconciliados a Deus, né? Não que os efeitos da queda cessaram, não, mas o sangue de Cristo nos perdoa o pecado, nos reconciliando com Deus, né? Ou seja, Jesus, e aí eu falo isso no seminário, né? Ele é o mediador não porque ele leva a nossa oração e traz resposta, não é isso. Isso é percepção grega de mediação. Jesus é o mediador porque ele mediou exatamente a sentença do nosso pecado. Né? Ou seja, o juízo, o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. Por isso ele é o mediador. Ele mediou o juízo de Deus. Né? Ele recebeu sobre ele o juízo. Tá? E isso deve trazer aos nossos corações, à nossa mente, um grande temor e uma grande gratidão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Muito bem. Então, primeiro, origem e propósito. O primeiro subtópico, criados por um Deus glorioso. E o comentarista diz assim, olha, a Bíblia não começa falando do homem, ela começa falando de Deus e da glória dos seus atributos. No princípio, criou Deus. Gênesis 1:1. Gente, não sei se já te contaram, né? Mas a Bíblia não é sobre você. Então para de correr atrás de pregador, fica falando que você vai receber, que você é o centro da vontade de Deus, que você é a menina. Para com isso, porque não é. A Bíblia conta a história de um Deus santo que criou todas as coisas, que o homem abandonou, e ele já, né, tudo pronto, já um projeto de redenção.
A Bíblia não é sobre o ser humano. A Bíblia é sobre Deus, que quer salvar o ser humano. É diferente. Você não é o centro da vontade de Deus. Tá? Nenhum ser humano é o centro da vontade de Deus. Tá? O centro da vontade de Deus é toda a sua criação. Sim, Deus quer salvar, Deus quer se relacionar com o homem. A lição 3. Né? Deus que se relaciona com o homem. Agora, isso não faz de nós centro da vontade de Deus. Pelo amor de Deus, gente. A Bíblia é sobre Deus e sobre o projeto dele, sobre Cristo, sobre a criação dele, sobre a glória dele. Nós precisamos olhar para essa criação e para o que a Bíblia está contando e glorificar o Deus que nos criou. E não o contrário, porque o que é feito hoje é o contrário. Nós olhamos para a criação divina e queremos que ele nos glorifique. Não faz o menor sentido. Tá? Então, cuidado com isso. Beleza? Então, primeira coisa é isso. O comentarista diz assim: ó, a glória de Deus manifestada na criação e em Cristo revela os atributos, o caráter e a perfeição do Criador. Perceba uma coisa: a glória de Deus manifesta na criação, revela os atributos, o caráter. Cuidado, tá? Na verdade, aqui nós temos, a meu ver, uma certa confusão entre o que a gente chama na teologia de revelação especial e revelação geral. De fato, a natureza revela que existe um Criador e alguns atributos desse Criador. Né? Por exemplo, Aristóteles, né, filósofo grego, antes de Cristo, ele já dizia que deveria existir um Deus, né? Um Deus que regesse a criação com amor. Né? Ele escreve isso no seu livro Metafísica. Né? Por quê? Só existem duas possibilidades lógicas. Né? Primeiro, ou uma coisa tem um começo e algo fez com que ela tivesse aquele começo, ou seja, algo deu início, é o que Aristóteles chama de causa eficiente, ou seja, ele tem que ter uma causa que fez ele existir, tá? Ou alguma coisa que não tem causa é eterna. Só tem essas duas hipóteses. E aí veja, eu sou causado pelos meus pais, os meus pais pelos meus avós pelos... e aí vai, né? E aí, veja só, se isso aqui é causado por isso causado por isso causado por isso causado por isso, você vai a uma redução, a gente chama, tem uma expressão latina, né, que é reductio ad infinitum. Você reduz ao infinito, não vai ter fim. Né? Então tem que chegar um momento que exista algo que causou tudo e ele não foi causado. Só assim você fecha a conta. Isso Aristóteles dizia lá no passado. Né? Agora, tem um detalhe. A criação, ou seja, esse raciocínio a criação mostra. Né? A criação mostra a necessidade de um criador, de uma causa não causada. Né? Aristóteles vai chamar de motor imóvel, né? Ou seja, põe tudo em movimento, mas ele não é movido por nada, ele movimenta a si mesmo. Né? E é exatamente o conceito na Bíblia. Você vai lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, e que está descrito lá, eu sou o que sou, né? Que é o Yahweh, Yahem, Jeová, Yahvé, sei lá, qualquer pronúncia. Né? Hoje em dia, até tem um querido irmão que ele defende que é Yahweh, né, a pronúncia. Mas, enfim, não vejo muita, com todo respeito a ele, né, que vê grande relevância nisso, eu não vejo tanta relevância nessa ideia do nome. Né? O argumento é que não, você deixa de representar quem é, né? Mas tem tantos nomes, Adonai, Senhor, né, que Deus aceita, então não vejo muito respaldo bíblico para se dar importância à pronúncia do nome. Tá? O que importa é que o nosso coração esteja derramado aos pés do nosso Salvador. É isso que vai realmente importar. Tá? Então aqui tem uma mistura disso. Então a criação mostra que há necessidade de um Criador. A natureza mostra que não só tem a necessidade, como existe um Criador todo-poderoso. Né? Mas ela não demonstra todos os atributos. Ela vai demonstrar que é um Criador eterno, né? Sempre existiu, sempre existirá. É a causa não causada. Então, olhando para a criação, você pode chegar a essa conclusão. Olhando para a criação, você vai entender que ele é inteligente, a ideia do design é inteligente. Né? Você vai entender que é poderoso, ok? Mas não dá para você enxergar plenamente o amor. Por quê? Você pode até entender, não, Deus colocou tudo no perfeito lugar, dá para ver que ele é amoroso. Aristóteles até fala isso. Mas o amor ágape, o amor sacrificial, você só enxerga na revelação especial. Você só enxerga quando você entende
a graça de Deus. Ou seja, quando você é alcançado por Deus. E então você tem a iluminação da palavra de Deus. A revelação especial está na Bíblia. Você pode até, como Aristóteles, entender que seria um Deus amoroso, um Deus que ama a sua criação, né? Mas você não entende a profundidade desse amor, como Aristóteles não entendeu. Né? Então, não são todos os atributos, alguns. Né? Alguns. A perfeição, em certa medida, sim, né? Porque a criação, a Tomás de Aquino vai trabalhar isso, ela tem graus de perfeição. Então, logo, o Criador ele tem a perfeição plena, absoluta. Né? Mas não dá para, pela revelação geral, você entender essa perfeição gloriosa, né? Que você vai entender só quando você lê Apocalipse. Tem a descrição ali de olhos de fogo, pés como latão reluzente, aquela figura imponente, maravilhosa, né? Cujo caráter não é manchado, as vestes são brancas, né? Os olhos são de fogo, ou seja, pode julgar, né? Mas também pode remir, né? Pode queimar o pecado ou queimar o pecador. Né? Então você só entende essa perfeição e essa grandeza na revelação. Ou seja, a natureza não revela toda a profundidade do caráter e dos atributos de Deus. Alguns, e alguns em certa medida. Tá? Mas o aprofundamento para a salvação só na revelação especial, que é a Bíblia, ali iluminada pelo Espírito Santo. Ok? Ou seja, quando o Espírito Santo nos leva a entender o projeto de salvação, nos leva a nos curvarmos a Cristo. Amém? Muito bem. Muito bem, voltou. Né? Só deu um piquezinho aqui na câmera, mas já voltou aqui. Tá? Então vamos lá. 1.2. Criados para um propósito glorioso. Olha o que o comentarista diz. Na criação, Deus revela a si mesmo. Nós encontramos o propósito glorioso da nossa existência. Tornar o Deus glorioso por, conhecido por todas as pessoas. Gente, nós, seres humanos, fomos. Toda a criação, né, como eu falei da revelação geral, foi criada para revelar a Deus em alguma medida. Mas nós, seres humanos, criados, compartilhando atributos com Deus, né, inteligência, os atributos morais, né, a gente chama de atributos comunicáveis, né, Deus nos criou para sermos o quê? Mensageiros. Né, para sermos os corregentes, nós vamos ver mais à frente, da criação, e anunciarmos a salvação. Porque é óbvio, só um ser inteligente conseguirá entender, né, o projeto de redenção. Logo, nós seres humanos fomos criados para conscientemente glorificar a Deus e anunciar a todos a grandeza de Deus, conscientemente. Não que o passarinho, o peixe, o leão, toda a criação não glorifica a Deus. Né? Salmo 19 fala isso. Os seus declaram a sua glória. Tá? Salmo 19 fala isso. Mas não é consciente. Não são inteligentes. Né? O ser humano é. Tá? Então, o nosso propósito glorioso é mostrar a Deus na nossa vida. Ok? Muito bem. Então, veja só. Deixa eu só tirar aqui o negócio aqui. Só um minuto. Já estou seguindo aqui, tá? Só um segundo. Pronto. Foi. Só ajustar na câmera aqui. Muito bem. Deixa eu só ver uma coisa aqui. A câmera caiu de novo? Não, voltou. Desculpa, gente. Muito bem. Porque eu não gravo com edição, né? Eu gravo direto. Então, estou provendo na câmera aqui. Pronto, já voltamos. Então, esse é o nosso propósito. Amém? E aí, o pecado, desviando o propósito do ser humano, tá? Veja só, o comentarista diz assim, ó, destaquei aqui a fala, à medida que a população aumenta, os pecados também crescem. Eu até comento essa queda na aula 3, né, que eu gravei a aula 3 antes de gravar essa lição 2, mas é o seguinte, quando acontece a queda, a gente precisa entender uma coisa, a queda não é como é que eu vou dizer, um tropeço, mas é a ruptura plena da comunhão do ser humano com Deus, né? E a queda, ela não é só aquele momento ali, tá? O homem que não se aproxima de Deus, ele continua caindo. Não é à toa que os padrões morais vêm decaindo, desde Adão até hoje, e continua caindo. Não é à toa que nós vemos essa queda constante. Por quê? Porque
Porque o ser humano se esqueceu do seu Criador, se esqueceu da verdade plena estabelecida na criação. Tá? Por causa disso, toda a civilização cai, todo ser humano cai. Né? E quando ele fala, olha, aumenta as pessoas, os pecados aumentam, não é que os pecados aumentam, é que como a queda ela é uma realidade constante na nossa vida, ora, é natural que estejamos em uma queda contínua, uma queda livre, né? Por assim dizer. Tá? Então, é essa a questão da queda. Tá? Nós continuamos em queda, nós continuamos caindo. Tá? Infelizmente, vai ficar aí por um bom tempo, né? Até que Jesus volte e restaure a criação. Né? Por um bom tempo, não, misericórdia. Né? Por algum tempo, né? Nós esperamos que Jesus volte o mais breve possível. Tá? Inclusive, gente, é só a linguagem tá? que eu errei aqui. Todo cristão faz parte da vida cristã desejar a volta de Cristo. Ok? Se vai voltar hoje, amanhã, daqui a 100 anos, não importa. Eu desejo que ele volte agora. Paulo desejava que Jesus voltasse para ele. Tá? Eu já falei isso em outros vídeos e sempre falo isso quando estou dando aula, enfim. Amém? Segundo ponto. As amostras da glória de Deus no homem. Outra coisa. A queda, então, ela mancha toda a existência humana. Tá? Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 7, 19. O pecado habita em mim. Né? Então o pecado ele não é um tropeço mais. Ele é parte constitutiva da nossa vida. Tá? Ele faz parte de nós. Tá? Então nós vivemos essa queda até que Jesus volte e aquilo que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. Amém? Bom, então as amostras da glória de Deus. O comentarista diz assim: Deus nos fez portadores de atributos que apontam para a sua glória. São chamados na teologia de atributos comunicáveis. Capacidade de amar, capacidade de escolher, capacidade de fazer o bem. Os atributos morais, né, que nós temos são os atributos comunicáveis, que também estão presentes em Deus. E ele então permite que nós tenhamos esses atributos. Para quê? Primeiro, para que nós sejamos corregentes. O que é corregentes com Deus? Para que nós também possamos administrar em certa medida a criação de Deus. Olha o que o comentarista diz. O homem é o único ser na face da terra que tem consciência de que está participando de uma corregência com Deus ao obedecê-lo. Né? Que privilégio maravilhoso, diz o comentarista. E realmente é um privilégio. Né? Ou seja, Deus nos criou conscientes para que nós possamos nos relacionar com Ele e com a criação de maneira consciente. De que estamos glorificando a Deus. De que estamos servindo a Deus. De que estamos adorando ao Criador. De que estamos entregando ao Criador aquilo que Ele nos deu. Amém? Essa é a grande realidade da palavra de Deus. Amém? É a razão de nós termos sido criados com atributos que estão em Deus. Ele deixou que esses atributos se comunicassem a nós. Perfeito? 2.2. A glória do homem nas ações e palavras. Além das palavras, o homem deveria governar os animais e administrar os recursos naturais com sabedoria que honrasse seu Criador. É o que a gente acabou de falar. Agora, isso aqui nos leva para uma outra reflexão. Tudo que fizermos tem que glorificar a Deus. Tudo. É claro, gente, somos falhos. A gente não consegue fazer isso o tempo inteiro. Óbvio que não. Mas devemos buscar essa glória a Deus o tempo todo em tudo que fazemos. Amém? Só assim estaremos cumprindo o propósito de Deus para nós. Ok? 2.3. O estágio no Éden. Né? O comentarista diz assim: o Éden foi, por assim dizer, o estágio humano para cuidar de toda a terra. Assim, ao invés de subjugar a serpente, o homem se sujeita às palavras da serpente. Seu primeiro erro. Né? Eles colocam o seu primeiro erro, a corregência. Em vez dele governar sobre a serpente, ele dá ouvidos à serpente, aquela criação de Deus, que deveria por ele ser governada. Né? A palavra diz que foi Adão que deu o nome aos animais. Né? Portanto, Adão tinha governo sobre os animais. Nós temos que ter governo sobre os animais. Nós temos que ter governo sobre nós, mesmo sobre os nossos impulsos. E governar bem a criação de Deus. Pois foi para isso que Deus nos criou. Tá? Agora, o nosso relacionamento e esse governo sobre a criação só é possível esse bom governo se nós estamos sujeitos a Deus. Né? Ou seja,
Quando Eva dá ouvido à serpente e aceita, é interessante isso, né? Aceita a interpretação da serpente sobre a palavra de Deus, ela já rejeitou o governo de Deus. Ficou claro isso? Entenda, quando ela dá ouvidos à serpente, ela já rejeitou a palavra de Deus. Por quê? A interpretação do ensino divino não é dado pelas circunstâncias. A Bíblia não tem que ser atualizada, né? Como disse aí um pastor há pouco tempo. A interpretação da Bíblia é dada pela própria Bíblia. É um princípio hermenêutico. A Bíblia interpreta a si mesma. Tá? Então nós não podemos dar ouvidos a ideologias políticas, não podemos dar ouvido a nada disso. Tá? E, inclusive, vou fazer um parêntese rápido aqui, se você quer aprender um pouco mais sobre história do pensamento, eu estou lançando o meu curso de filosofia, Conservando as Boas Ideias, no dia 19 de abril, às 20 horas, nós teremos uma aula ao vivo. É a primeira aula do curso, o primeiro módulo é Filosofia Política, e a primeira aula desse curso com o título Conservadorismo, Progressismo e Cristianismo. Se você tem interesse sobre isso, entra lá, certamente isso vai abrir a sua mente. O segundo convite também é que o nosso curso de Teologia também está aberto, a inscrição é aberta o tempo todo, né? Você pode assiná-lo, você recebe ali aulas novas toda semana, e também mensalmente lives comigo para orientação de estudo. Tá? Esse curso é um curso de teologia bíblica e apologética cristã, ou seja, você aprende a interpretar a palavra de Deus e aprende também a argumentar para defender a fé cristã, para estabelecer os principais pontos da fé cristã. Amém? Então, voltando aqui. Primeira coisa, ele deu ouvidos. Então, nós não podemos dar ouvidos. Por isso, estudar e mergulhar na palavra de Deus é tão importante. Porque se eu dou ouvidos à interpretação secular, acabou, eu já rejeitei o governo de Deus. Todo o meu relacionamento com Deus está comprometido e, naturalmente, o meu relacionamento com a criação estará comprometido. O meu relacionamento no casamento estará comprometido, porque a minha visão de casamento estará deturpada. Eu já dei ouvidos a toda a interpretação secular que está à minha volta. Ok? E aí o comentarista diz assim, ao falhar em seu estágio edênico, né, no Éden, o homem passa a administrar mal tudo o que Deus lhe confiou, quando não busca honrar a glória do Senhor da criação. Ora, é o que eu acabei de falar. Se o meu relacionamento com Deus está quebrado, não está bem estabelecido, a minha visão de todo o relacionamento, os outros relacionamentos, também será problemática. Não tem jeito, ok? Terceiro, a restituição do propósito original. 3.1. Deus não desistiu Deus não destituiu, o homem do seu papel na criação. Olha o que ele diz: maldita é a terra por causa de ti. O homem nessa corregência, a corregência é exatamente o que a gente chama do homem ser o representante federal. Adão ter sido o representante federal. E ele não era o representante federal da humanidade, ele era o representante federal da criação. Ele era o corregente. Então a terra passa a ser maldita. Por quê? Eu até falo isso na aula 3, né, na lição 3, isso é tratado superficialmente, mas é tratado, de que, em certa medida, a criação foi feita por um homem, né? E não faria sentido um homem caído viver em uma terra perfeita, não faz sentido, né? Portanto, a terra passa a ser maldita por causa da nossa pecaminosidade, tá? E o comentarista diz assim, ao dar ao homem a missão e poder de governar, como diz Piper, o objetivo de Deus, portanto, era que o ser humano agisse de modo que espelhasse Deus e tenha o domínio supremo. Ou seja, o desejo de Deus é que nós possamos atuar no mundo, na criação, conforme Deus quer. Né? Ou seja, sejamos espelhos. Então, quando Deus diz que você é o cabeça, você, homem, é o cabeça do lar, ele espera que você governe como Cristo governa a igreja. Como que Cristo governa a igreja? Simples, ele dá a vida pela igreja. Você está pronto a dar a vida pela sua família? É isso que é governar. É isso que é ser o cabeça. Não é? Ser o cabeça não é mandar. Tá? Ser o cabeça é governar como Cristo governa. É enxergar o casamento, é enxergar a paternidade, como a Bíblia ensina. Agora, se você enxergar como a serpente ensina, já está vacaiado. Se você enxerga como a psicologia, como a psicanálise, como sei lá o que enxerga, já era. Você já está lascado. Beleza? Então, como diz os cariocas, pega a visão. Brincadeira. Então o ser humano vai se tornando cada vez mais arrogante, cada vez mais autônomo. A Torre de Babel é exatamente isso, gente. Né? A Torre de Babel, os homens constroem exatamente isso, ignorando o que Deus ensinou, ignorando o que Deus requereu. Né? Que o homem se multiplicasse, se espalhasse, ele queria um monumento.
né? É importante notar que é depois do dilúvio, então a torre, de alguma maneira, ela poderia ser uma válvula de escape caso acontecesse um novo dilúvio, né? Esquecendo, Deus falou, não vai ter dilúvio, né? Então era o quê? Uma arrogância dos seres humanos. Claro que isso é especulação, tá? Não tem nada no texto bíblico que fala que eles fizeram aquilo para escapar do dilúvio, mas pode ter ocorrido sim, perdão, em alguma medida, essa ideia, né, de subir na torre, escapar do dilúvio, essas coisas, tá bom? Então, arrogância, autonomia, autossuficiência, isso vai crescendo no coração do homem, tá bom? 3.2. Não limite seu potencial de glorificar a Deus, né? Ou seja, olha o que ele diz assim, o comentarista, né? O desejo de Deus é que, como disse Paulo, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus. A vida de obediência a Deus era o culto no Éden, tá? Depois da queda, houve uma ruptura dicotômica, ou seja, homem de um lado, ser humano do outro. Os homens baniram Deus de suas vidas comuns, recorrendo a ele apenas em suas necessidades ou deveres religiosos, pré-programados. Esta é uma forma de limitarmos nosso potencial de honrar a glória do Criador. Gente, embora isso aqui tenha uma linguagem meio motivacional, não limite o seu potencial, é meio motivacional, mas é o seguinte, o que ele quer dizer é o seguinte, nós não adoramos a Deus só no momento de culto formal na igreja, né? Não é isso, né? E ele coloca aqui, eu achei interessante esse comentário, após a queda, o ser humano passa a entender que o seu relacionamento com Deus se dá apenas naquele momento de culto, no ritual, né? E ele não entende que a sua vida de obediência a Deus é um culto a Deus, né? Ele coloca, a vida de obediência a Deus era um culto, ou seja, viver no Éden, dar o nome aos animais, colher as frutas, viver ali dentro já era o culto a Deus. Ou seja, a nossa vida precisa ser o nosso culto racional. Eu levanto de manhã, racionalmente, eu faço meu devocional, eu almoço, eu faço alguma coisa ali para minha esposa, racionalmente eu faço para glorificar a Deus. Ficou claro isso? Né? Então, esse é o culto a Deus. E não limitar é entender que você pode e deve glorificar a Deus em tudo que você faz. Ok? Então, seguindo, 3.3, chegando ao final dessa lição, de número 2. Cadê? O servo perfeito de Deus. O comentarista diz assim, Cristo invade o mundo para nos trazer de volta, não ao Éden, mas a comunhão plena com Deus. Apesar de, e ele continua dizendo assim, ele foi o perfeito servo do Senhor. Serviu com a vida, serviu até a morte. Né? Interessante que no primeiro trimestre nós falamos sobre Marcos, né? E Marcos trata Jesus como servo, esse servo perfeito. E eu achei essa expressão interessante. Jesus, ele invade. O verbo se faz carne, ele invade a nossa existência para dizer, olha, sirva a Deus assim. Amém? Então Cristo é, sem dúvida nenhuma, o nosso parâmetro, o alvo a ser perseguido. Amém? Espero que eu tenha contribuído aí com os irmãos, com os amigos, tá? Seja para o seu crescimento pessoal, seja para que você possa elaborar a sua aula. Peço perdão, essa aula está saindo na sexta-feira à noite, eu tenho só o sábado para assistir, mas as próximas sairão toda segunda-feira. Tá? Então, nessa próxima segunda, o comentário da lição 3 estará às 10 horas da manhã. Amém? Então, fica conosco aí. Se você gosta, não esqueça de curtir, de se inscrever e de comentar o nosso vídeo. Tá bom? Que Deus abençoe. Grande abraço e até a próxima.